Nos últimos dias, acompanhamos reportagens de reações de algumas pessoas ao serem assaltadas. Semana passada, uma senhora de 73 anos matou um ladrão. E essa semana foi a vez de um idoso de 84 anos. E aí, fica a pergunta: qual o limite da legítima defesa? Para tirar as nossas dúvidas, está aqui o advogado e escritor Rogério Neres. Muito boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Leonardo. Pois é, doutor. Os dois casos acima, e os idosos, né? Ela de 60 e poucos anos e ele de 84, né? Eles vão responder ao crime culposo aí? Eu penso que não. A princípio, no caso da senhora, da idosa, da senhora, me parece que a vítima morreu. E morreu alvo de disparo, vítima de disparo de arma de fogo. Vítima não é a melhor forma de explicar. Ela morreu por conta de disparo de arma de fogo. Esse fato ele precisa ser investigado, porque o delegado de polícia não estava na cena do crime. Então, essas pessoas provavelmente não serão processadas, mas serão alvos de uma investigação preliminar, uma investigação policial que vai confirmar ou não as alegações, as afirmações dessas pessoas. Mas não acredito que sejam processadas, nem culposamente, nem dolosamente. Certo. Culposo é quando não há intenção de matar. Sim, e doloso quando há intenção, há o desejo de matar. Porque você começou a responder para o Leão falando que não devem ser processadas por homicídio culposo? Não, porque, em especial, no caso nem doloso, nem culposo, foi isso que você... Ah, tá. Em especial no caso da senhora, porque me parece bastante nítido, né, a ideia da legítima defesa. Ela estava no seu quarto, né, no repouso noturno, dormindo, e é surpreendida com alguém dentro de casa. É a situação clara de legítima defesa. E quem se vê nessa situação... não é processada criminalmente, mas a princípio é necessário um procedimento investigativo prévio para confirmar a presença dessa tal legítima defesa. Quer dizer que se defender automaticamente de um crime pode ser considerado legítima defesa? Sim, não pratica crime segundo a legislação penal brasileira. Agora, só para entender, quer dizer, a arma era dela? Eu pelas reportagens que vi, Leão, não ficou claro que a arma era dela. Me parece que era de um parente que já falecido e que deixou a arma lá. Tá. Segundo ela disse, nunca teria feito uso, ela pessoalmente, daquela arma. É a primeira vez que utilizava. Tudo isso precisa ser investigado. Precisa ser investigado. Tem uma pergunta aqui. Caso uma pessoa apenas roube e a vítima saque uma arma e o mate, é considerado também legítima defesa? A legítima defesa, do ponto de vista teórico, nas aulas que tenho oportunidade de lecionar na faculdade, ela é um tema bastante polêmico e também na prática, porque há situações que se encaixam perfeitamente na situação de legítima defesa e outras não. Então, no caso de roubo, uma vítima é surpreendida por um roubador, um assaltante, e reage com arma de fogo, né? Isso é legítima defesa ou não é? Às vezes é a prática, é o juiz que vai decidir se isso é legítima defesa. No caso do senhor, de 84 anos, ele foi vítima de um roubo. Porque a pessoa não sabe se ela vai ser atacada, golpeada também ou não, né? Sim. Quer dizer, o susto é... O que a lei exige é que aquele que reage em legítima defesa o faça não no sentido de atacar o agressor, mas de neutralizar. Então, a defesa ela é legítima quando visa neutralizar a agressão injusta. Se der 3 tiros, já aí muda de figura. A questão da quantidade de tiros, Leão, ela é bastante subjetiva, porque uma vítima de uma agressão injusta, que é surpreendida dormindo, né, no quarto, e vê alguém, um estranho, dentro do quarto, lhe prometendo um mal. Como exigir dessa vítima proporcionalidade na reação? Foi mais ou menos o caso do namorado da irmã da Ângela Bismarck, não é? Ele foi surpreendido, eu acho que ele estava no quarto junto com a vítima. Segundo o que vi, também estava no quarto. E aí ele atirou 3 vezes. Sim, segundo o que vi também, era um caso de 2 ou 3 disparos. A questão da quantidade de disparos por si só não é critério para definir se uma pessoa agiu em legítima defesa ou não. Porque a pessoa está naquele embalo, naquele impulso, né? Quer dizer, de repente ela dispara mais até do que ela gostaria, mas... Porque nesse momento não necessariamente é a razão que comanda as nossas atitudes, né? É a emoção, é o calor da coisa, e é só o caso concreto mesmo. E no caso da mulher do empresário do York, né? Ela vai sustentar que atirou ao receber um tapa. Isso muda alguma coisa? Aí, nesse caso,
penso que não esteja, a princípio, penso que não esteja presente a ideia da legítima defesa, porque há uma desproporcionalidade entre o mal experimentado pela esposa, que é o tapa, né, e a reação dela, que é um disparo de arma de fogo. Quando há desproporcionalidade, está afastada a ideia de legítima porque defesa. Se ele tivesse armado, também, aí podia ter essa tese da legítima proporcionalidade entre a agressão e a reação, e aí presente a legítima defesa. Do contrário, não. E outro ponto também, doutor, porque a legítima defesa pode ser, por exemplo, digamos que ele tivesse armado, né? E aí ela reagiu com um tiro. Mas e a reação dela depois também, não é? A ideia de o fato de ter esquartejado e ocultado, esse é um outro problema que ela vai enfrentar no tribunal, bastante grave. É um outro crime. É um outro crime de ocultação de cadáver em que pese a monstruosidade do ato em si. Isso por si só não significa, eu vou usar um termo técnico, mas esclareço em seguida, não significa maior reprovação no homicídio, não significa necessariamente que o homicídio é qualificado, que o legislador fala, ou seja, um homicídio com uma pena maior, o fato de ter esquartejado a vítima. Porque isso configura de verdade um outro crime, que é a ocultação de cadáver. Agora, doutor, a ocultação de cadáver, a pessoa também pode fazer isso agindo de uma... Porque, assim, legítima defesa, a pessoa às vezes age de acordo com a emoção. Sim. Mas aí, passado o crime, passada essa parte da defesa, quando a pessoa vai esquartejar, ocultar o cadáver, a pessoa também está sob forte emoção? Ou você acha que a pessoa não estaria já fria, já não seria uma pessoa muito fria? Ou até com problemas psicológicos? É difícil dizer, mas baseado em oportunidades que já tive de trabalhar em casos assim, exerço exclusivamente a advocacia criminal, então a gente, infelizmente, acaba se deparando com situações muito parecidas. Eu penso que, nesse momento, surge a tal da frieza, né? Aí é um outro sentimento, que é o sentimento de garantir a impunidade. O primeiro sentimento é diferente do segundo. No primeiro, talvez seja uma reação, talvez ela não tenha conseguido se conduzir, coordenar os seus atos diante das ofensas que sofreu, se é que sofreu, se acreditar que o que ela disse é verdade, as ofensas, o tapa na cara. Agora, no desdobramento, o que ela faz com o corpo, me parece, é difícil dizer, mas talvez seja um outro sentimento, mais de garantir a impunidade mesmo. Mas esse sentimento de garantir a impunidade, ele é favorável a ela na pena ou desfavorável? É absolutamente desfavorável. 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 Tá. Se ela tivesse tomado outras atitudes, provavelmente o cenário para ela hoje seria mais benéfico. Doutor, eu gostaria que o senhor definisse para a gente agora, claro, assim, de um jeito bem claro, o que é a legítima defesa? A legítima defesa é um comportamento... Eu vou explicar de uma outra forma. O Estado, ele, na sua tarefa de proteger os cidadãos, de proteger as pessoas, ele não consegue estar o tempo todo em todos os lugares. Por isso ele autorizou que cada um de nós, né, que se veja numa situação de perigo, reaja. E a isso se chama legítima defesa. Então a legítima defesa é um comportamento de reação, né, que visa neutralizar uma injusta agressão. Essa reação ela tem que ser atual e iminente, diz a lei, ou seja, tem que acontecer no momento, no calor da coisa. Se a pessoa volta para casa para pegar uma arma de fogo, por exemplo, para reagir a alguma coisa que aconteceu há algum tempo atrás, ainda que seja um tempo recente, está fora da legítima defesa. A legítima defesa é isso, é uma reação contra uma injusta agressão. Quase que espontânea, vamos dizer. Quase que espontânea e autorizada, permitida por lei. O Código Penal fala assim, não há crime na situação do agente que age em legítima defesa. Claro. Não pratica crime. Sob pressão, sob susto, né? Por isso que esses dois casos que a gente começou relatando aqui, dos idosos, está bem caracterizado como legítima defesa. Me parece que sim. As pessoas se incomodaram um pouco ou estranharam o fato do delegado de polícia, me parece que nos dois casos, ter instaurado o inquérito policial. Mas é necessário para apurar se efetivamente o que aconteceu vai ao encontro daquilo que essas pessoas disseram. Então isso é um fato, isso sempre ocorre, não é? Sempre ocorre e acaba gerando inquérito. Disse, né? O delegado não estava lá, né? Quer dizer, a pessoa disse, né? Então... Alguém morreu com disparo de arma de fogo, precisa investigar. Faz parte do processo, Faz parte.
É natural, natural. Que primeiro se abra um inquérito, mesmo sendo legítima defesa. É natural, para verificar se é mesmo ou não legítima defesa. Já o caso aí da irmã da Ângela Bismarck é um pouco diferente, né? Porque havia todo um conflito ali. Existiam três pessoas na cena do crime, existe toda uma história anterior, talvez mais complicada. Quando é crime passional, às vezes é mais difícil de provar essa legítima defesa? O crime passional, ou em outras palavras, o crime sentimental, né, movido pelo sentimento, pelo impulso, que pode ser ódio, o amor, a ira, a cólera. Eu não sei se esse fator necessariamente dificulta o esclarecimento de um crime, a apuração de um crime. Mas pode ser, depender do tipo de caso, que sim, quando não há testemunhas, por exemplo, fica um pouco mais difícil para apurar a verdade. Ora, doutor, nesses casos, sempre de legítima, que envolva legítima defesa, a pessoa sempre fica muito insegura quando ela é praticamente a vítima e acaba sendo o assassino, né? Sim. Involuntariamente, mas e ela fica muito insegura se ela vai ser condenada. Sim. Tá? Na sua experiência, há muitas dessas que acabam sendo condenadas ou menos? Sim. Quem julga os crimes dolosos contra a vida, exemplo da Ângela Bismarck, sim, crime contra a vida, homicídio, da senhora do Sul, que estávamos falando agora há pouco, são os jurados, é o tribunal do júri aqui no Brasil. Então, são 7 pessoas que vão julgar. Essas pessoas são leigas em direito. São leigas em direito, mas não necessariamente nas coisas da vida, entre definir o que é certo e o que é errado. Então, Leão, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu diria que, na prática, a coisa se resolve por 2 caminhos. Ou os jurados reconhecendo que, no caso concreto, houve legítima defesa, e aí o sujeito está livre, ou então, ao contrário, ele é condenado por entender que não estava, os jurados entenderem que não estava na situação de legítima defesa. Então, é um caso concreto que vai dizer. Tá, não dá para... Não dá para dizer. Às vezes, ele começa com uma situação clara de homicídio, mas que lá na frente se prova a existência da legítima defesa. E o sujeito é absolvido, como o contrário também é verdadeiro. Tá. Olha, doutor, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado. E até uma próxima vez. Obrigado, Vamos precisar muito da sua ajuda sempre. Muito obrigado. Obrigado, viu?